Glória a Deus. Saludos, irmãos, com a paz do Senhor. Esse amém aí, parece que os irmãos estão com frio na garganta. Saludos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quanto tem Bíblia? Amém. Quanto trouxeram uma Bíblia? Amém. 6 disseram amém. E 4 trouxeram Bíblia. Quem trouxe sua Bíblia, levanta para alto assim. Quem tem um telefone na Bíblia, levanta assim para olhar alto. 3, 4. Amém? Importante que você me acompanhe aí na palavra de Deus. Abre comigo sua Bíblia no livro de Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 28. Eu vou ser muito breve, irmãos, porque teremos a Santa Cena do Senhor Jesus. Quando você encontre, diga amém. Aleluia. Todos encontraram? Evangelho de João 18, a partir do 28. Amém? Leemos a palavra de Deus em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Levaram a Jesus de casa de Caifás ao pretório. Era de manhã, e eles não entraram em el pretório para não contaminar-se, assim poder comer a Páscoa. Então saiu Pilatos a eles e lhe dijo: ¿Qué acusação traéis contra este homem? Responderam e lhe dijeron: Si este não fuera malhechor, não te lo habríamos entregado. Entonces dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo a tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Respondeu Jesus: Mi reino não é deste mundo. Se mi reino fora este mundo, mis servidores peleariam para que eu não fuera entregado a los judíos. Pero mi reino não é de aqui. Ele dijo entonces Pilatos: Luego eres tu rei? Respondeu Jesus: Tu lo dices que eu sou rei. Eu para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testemunho a la verdad. Todo aquele que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez los judíos y le dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que suelte el rey de los judíos? Entonces todos dijeron y dieron voces, diciendo: No a este, sino a Barrabás. Barrabás era un ladrón. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Aquele que tem motivo para glorificar, glorifique. Aquele que não tem motivo, te vou dar um motivo a partir de agora. Solo o ato de você estar vivo hoje, respirando, é motivo para glorificar o nome do Senhor. Assim que você que está respirando hoje, tem 1001 motivos para glorificar esse Deus todo-poderoso. Amém? Está aqui com nós outros irmãos, nosso irmão Andrés. Andrés está aí? O que vamos dizer ao nosso irmão Andrés se está com nós outros nesta tarde?
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hermanos, hoje culto de Santa Cena. Sabeis que algumas pessoas, alguns hermanos, têm medo de vir no culto de Santa Cena? Há alguns que não vêm porque estão trabalhando. Alguns hermanos já me chamaram, me mandaram mensagem: pastor, eu não vou hoje porque estou trabalhando. E alguns hermanos já avisaram o motivo de que não está aqui. Assim que alguns hermanos que não estão aqui, há alguns que justificaram sua falta no dia de hoje. E nosso irmão Fabiano, que estava na bateria, teve que marchar porque ela vai entrar, creio que às 8 no trabalho, porque saiu correndo. Então, por isso marchou. E os irmãos que não vão participar da Santa Cena hoje, amanhã eles participarão da Santa Cena, os irmãos que estão trabalhando. Amém? Amém? Quantos estão vivos? Diga amém. Glória a Deus. Deus é bueno e sua misericórdia é para sempre. Aleluia. Irmão, no livro de Ezequiel, nos conta a história. No livro de Ezequiel, nos conta a história que Deus ha criado um querubim. E a Bíblia diz que quando Deus ha criado esse querubim, estava em ele todas as pedras preciosas. E a Bíblia diz que esse querubim andava em meio do fogo. O fogo ardendo e ele com todo resplendor, porque a Bíblia diz que Deus ha hecho ele perfeito. E quando ele caminhava, a Bíblia diz que em seus passos, escute isso, em seus passos, salia notas musicais. Dá para mim aí um Lá maior. Um Ré. Um Dó. Dó. Mi maior. Lá menor. Essas notas. Quando ele andava no céu, escutava essas notas. Todos sabiam quem era esse. Quem é ele? Quem era esse querubim? Quem? Era Lúcifer. Lúcifer era esse anjo, querubim, esse anjo de luz que Deus ha criado com toda a sua esplendor, com toda a sua perfeição. Allá no céu, quando ele caminhava em meio do fogo, quizás os ángeles quedavam admirados porque ele andava em meio do fogo e não se queimava. E quando ele andava, salia notas musicais. Diz a palavra que quando ele pisava, salia um dó, salia um ré, salia sonido, salia som dos tambores. Salia o som dos tambores. Que bonito era esse anjo. A Bíblia diz que ele era perfeito. Mas ele era tão perfeito que ele estava, para que entendamos o trono de Deus, estava Jesus e estava ele. Abaixo de Jesus ele era o primeiro. Mas um dia a Bíblia disse que Deus encontrou em ele o pecado. De si próprio saiu a desobediência. De si próprio se sentiu orgulho de ele mesmo, era vanidoso, porque ele queria ser o melhor. Porque ele foi criado com uma forma diferente de todos os ángeles. E ele se encontrava, agora pensava que era o bambambam da história, ou seja, a última Coca-Cola do deserto. Mas a Bíblia diz que Deus, mirando para ele, disse: aqui não há lugar para pecado. Aqui não há lugar para desobediente. Aqui não há lugar para aqueles que queiram poner ao contrário meu reino. E a Bíblia diz que nosso Deus é grande. E nada pode ser mais grande que Deus. Porque tudo foi criado por Ele. Tudo está sujeito a Ele. E a Bíblia diz que esse anjo começou a contaminar a terceira parte do céu. Milhares de ángeles caiu com ele do céu. A Bíblia diz que Deus expulsou então ele do céu. E quando Deus expulsa ele, alguns ángeles baixam com ele. Aí nós voltamos lá para o princípio, quando Deus vai criar a humanidade. Quando Deus vai criar a humanidade, Deus dijo al Padre, al Hijo, Espírito Santo, os três juntos dizemos: mira, já hacemos todo. Hicimos o sol, a luna, as estrelas, o mar, os rios, os peces, os animais. Hicimos todo.
Mira que bonito é a formação, mira que bonito a criação que nós hemos hecho. Pero agora nós vamos criar algo diferente. Agora nós vamos fazer algo diferente de tudo que há aqui. Eu imagino, Deus não está na Bíblia, mas quando nós leemos a Bíblia, nos dá direito de imaginar, com a nossa mente tão pequena, nos dá direito de imaginar isso, mas eu imagino Deus falando com o Espírito Santo, com o próprio Jesus dizendo, vamos fazer algo diferente, algo extraordinário, vamos. As três mentalidades, os três pensamentos pensaram uma coisa só, dizer, vamos fazer a humanidade, o homem. E ele será diferente de todos aquilo que está criado aqui agora. Essa será a melhor criação de todos os tempos. Porque diz a Bíblia que nós todos somos corona da criação de Deus. E quando Deus disse a eles, vamos fazer o homem, então nossa imagem e semelhança. Vamos fazer a humanidade nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou, Deus disse, haja luz, pum, apareceu a luz. Haja isso, apareceu tudo isso pelo poder da palavra de Deus. Tudo que Deus ha criado, Deus disse, vamos fazer o mar. O mar, pum, surgiu. Vamos fazer tudo. E tudo foi surgindo. Mas quando Deus vai fazer o homem, a Bíblia diz que eles pararam. Eu imagino essa reunião entre os três. Como vamos fazer? Vamos fazer assim. Vamos correr o barro. E a Bíblia diz que Deus começou a correr o barro e formar o homem. Quando aqui era ninho, eu sei que alguns aqui, quando eram ninhos, eu também fui ninho, e corria o barro, a argila, e começava a ser muñequito, sim ou não? Muñequito, cochecito, colocavam na cabeça, às vezes o braço saía mais grande que o outro, rompia, hacía de novo, e o pé hacía outra vez, a cabeça a vezes saía grande, rompia outra vez, repartia o barro e hacía a cabeça mais pequena. Então, assim, nós jogávamos. Agora imagina Deus criando o homem. Deus aí com sua mão moldeando. Se temos que fazer nossa imagem e semelhança, vamos fazer a cabeça do homem bem hecha. E foi fazendo, e Deus formou o homem com todo o seu esplendor. E Deus disse, uau, esta é a melhor criação que nós outros podemos que hacemos. De tudo que nós outros criamos aqui, nada se compara a esse homem hecho de barro. Agora imagina o homem aí deitado de barro. Pero faltava uma coisa. E a Bíblia disse que Deus então se soplou em suas nariz, soplou aliento de vida. E o homem agora passa a ser um ser viviente. Eu imagino quando Adão despertou mirando assim a Deus. Sabe quando você desperta assim um pouco atontado? Assim que até se dá conta de onde tu está. Porque muitas vezes quando eu durmo em um hotel ou durmo na casa de outras pessoas, por la manhã quando eu desperto eu penso que estou em minha cama. Mas quando eu abro os olhos, eu vejo que não estou. Agora imagina Adão mirando para Deus dizendo, que existe? Porque era a primeira vez que ele abria os olhos. Eu me imagino Adão mirando aos olhos de Deus. Porque a Bíblia diz que Adão tinha uma comunhão muito íntima com Deus. Deus falava com Adão cara a cara. Até porque a Bíblia diz que um dia Adão, escutando os passos de Deus, se escondeu. Por quê? Porque havia pecado. Ele havia pecado e então começou a se esconder de Deus. Mas quando Deus cria Adão, formou Adão e disse a Adão, vem aqui. Mira, todos os animais, todos os peces, mira que coisa bonita. A partir de agora, Adão, você vai mandar em eles. E a Bíblia diz que Deus falou com Adão dizendo, coloca o nome de cada um deles. E Adão foi dizendo, esse será a vaca, esse será o mono, aquele será a águila, aquele será isto, mira, no rio, mira, a ballena, todo. Adão tinha o controle de tudo e foi dando nome. Aí Adão vê um animal com uma boca grande, esse será um crocodilo. E assim foi. Todos os animais, está escrito na Bíblia, que Adão pôs o nome de todos. Aí eu imagino uma mofeta passando cerca de Adão e dizendo, mofeta, põe mofeta. E a comunhão que Deus tinha com Adão era perfeita. Era perfeita. Mas a Bíblia diz que um dia, quando Deus estava formando o homem, quem estava de lejos vendo? Porque ele foi expulso do céu. Satanás estava. Como sabe o pastor que Satanás estava aí?
Porque Jesus dijo: eu vi ele quando caiu do céu na terra, como uma estrela fugaz. Aí, para que nós não podemos entender, você se acorda que quando a Bíblia diz que no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, não me acordo, mas dijo que, creio que é versículo 6, dijo que Deus estava em um lugar e os hijos de Deus apresentou perante Deus, e naquele meio naquele momento havia que era Satanás. Então Deus pergunta a ele: ¿de dónde vienes? E dijo: eu vengo de rodear a terra. Ele não tinha lugar fijo, mas estava rodeando, buscando alguma coisa. E aqui, certamente, quando Deus estava criando Adão, formando, ali estava ele vendo. E ele escutou quando Deus havia dito para Adão não tocar no fruto proibido, não tocar na árvore, não comer do fruto. Porque ele foi astucioso e enganou Adão e Eva. Aí agora toda a criação que Deus havia criado, que tudo foi perfeito, o inimigo pensou e tentou destruir tudo aquilo que Deus havia feito. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus nunca perde uma batalha. A Bíblia diz que o nosso Deus nunca perde uma peleia. A Bíblia diz que ele ganha a peleia sem pelear. Aleluia! E é por isso que nessa tarde você está aqui. Porque tu és filho de Deus. Somos filhos de Deus. E naquele momento que quando Satanás pensou dizendo: eu vou estropiar esta amistade, eu vou romper esta comunhão. E a Bíblia diz que quando o homem pecou contra Deus, então surgiu que uma separação entre a humanidade e Deus. Porque o pecado que está em nós nos separa da presença de Deus. O próprio Satanás sabia disso. Ele sabia, se ele pudesse fazer o homem pecar, que a humanidade estaria agora lejos da presença de Deus. E quando ele pensa que tudo havia perdido, passa os anos, passa o tempo, Deus sempre tem a forma de bendecir, Deus sempre tem a forma de dar a vitória a seu povo. Quando Satanás pensava que ia levar todos para com ele para o inferno, Deus então se envia a quem? A Jesus, el Salvador. Aleluia, o nosso Redentor. Aleluia, aquele que vive e reina por todo sempre. Aleluia. Oh, glória. Eu imagino Jesus outra vez com Deus, o Espírito Santo dizendo: mira, a humanidade está perdida. Porque a Bíblia diz que quando Deus mirou para baixo, para a terra, não viu um justo sequer. Não há nenhum justo, todos somos pecadores. E a Bíblia diz que todos estavam indo de cabeça para o abismo. Todos estavam indo de cabeça ao inferno. Mas eu imagino o Padre e o Espírito Santo dizendo: ei, temos que fazer outra reunião. Temos que resgatar o povo. Temos que resgatar a humanidade. Eu imagino Jesus dizendo, levantando a mão e dizendo: não, eu vou. Eu vou porque eles pertencem a nós outros. São criados com nossas mãos. Foi criado e eles têm o nosso espírito. E seus espíritos têm que volver outra vez. E eu entendo, eu posso imaginar Jesus dizendo ao Padre, dizendo: eu vou. O Espírito Santo: não, deixa eu ir. Não, eu vou primeiro, depois vas tu. Depois eu venho e tu queda. Eu imagino, não está escrito, mas como podemos ler? E sabemos que a Bíblia diz que Jesus enviou o Consolador. Ele já sabia de tudo o que vai passar. Eu imagino Jesus dizendo: onde eu vou, resgato eles, volvo a meu sítio e você vai e siga fazendo a obra que vou começar. E a Bíblia disse que Jesus, então, a Bíblia disse que Jesus se despiu de sua glória. Jesus é o que estava e está dominando todo. Mas de repente a Bíblia diz que ele despiu. O que é despir? Sacar algo, quitar algo. Todo o poder que estava sobre ele, Jesus, a Bíblia diz que Jesus deixou allá arriba o Padre. E Jesus vem sobre essa terra em forma de homem. Porque se Jesus viesse com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, essa terra de pecado não suportava a presença de Jesus. Não suportava, porque a Bíblia diz que ele é santo. Ele é santo, 3 vezes santo. Aleluia.
E quando Jesus vem, a Bíblia diz que Jesus nasceu, cresceu, e aí chegamos nessa passagem que nós outros lemos aqui. Jesus começa a anunciar su reino de seu Padre. Jesus começa a predicar um reino eterno, porque todos esses reinos que está aqui sobre essa terra, todo isso passa, todo isso se acaba, mas a Bíblia diz que o reino de Cristo é eterno. É isso que Jesus veio anunciar para a humanidade. Jesus veio renunciar por nós outros. No livro de João 3,16, a Bíblia diz que Jesus, ele veio e se entregou por nós outros. Sempre temos o costume de dizer, os soldados romanos mataram Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus se entregou. E a Bíblia diz que quando Jesus estava já na cruz, ele disse: Papá, o Padre, tudo está consumado. O inimigo pensou que ia nos sacar, a humanidade, o inimigo pensou que ia sacar todas essas almas, mas está cumprido, eu vim cumprir tudo está cumprido, tudo está consumado. Agora eu vou entregar meu espírito em tus manos. E eu entendo aqui, irmão, que quando Jesus estava na cruz, Satanás estava torcendo, estava vibrando, estava querendo que Jesus bajara da cruz, porque ele sabia, se Jesus for na cruz, derramar a sangue, então ele perderia todo o domínio. Porque por meio de Adão entregou o poderio a Satanás, mas através de Cristo, a Bíblia diz que Cristo tomou a chave, porque toda a autoridade está nas mãos de Cristo. Aleluia. E quando ele pensou que Jesus estava acabado, ele teve uma surpresa. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita para nos dar vitória. Mas antes disso, eu quero que você entenda que para que você tenha vida, para que nós outros tenhamos vida, alguém teve que morrer em nosso lugar. Pablo disse assim: mira, se eu viver, é lucro, verdade? E se eu morro? Porque estarei com Cristo. Ou seja, que nós outros é diferente. Quando nós outros morimos, nós outros ganhamos vida eterna. Vida eterna é diferente. Quando morremos em Cristo Jesus, quando a pessoa se morre, aí está ganhando vida eterna. Pero vida eterna começa quando uma pessoa aceita Cristo como seu Salvador. Depois da morte, você vai viver uma vida eterna. Mas antes disso, a Bíblia diz que quando Jesus é entregado a Pilatos, quando Anás é o sumo sacerdócio, corre Jesus, porque já quando Jesus estava no jardim do Getsemane, Jesus estava orando, e Jesus sabia o que vinha para ele, porque Jesus veio e disse: eu vim para cumprir a vontade de meu Padre. E Jesus não saiu da vontade de seu Padre. E quando Jesus estava no jardim do Getsemane, a Bíblia disse que os soldados romanos foram allá, e Jesus apresentou a eles dizendo: quem estás buscando? Eu sou ele, Cristo. E levam Jesus. Quando Jesus o acompanhou hasta Anás, o sumo sacerdócio, eles vão à casa de Pilatos, de Caifás, e ali estava Pilatos. Só que Jesus foi passado por seis juízos. Isso, graças. Jesus passou por 6 juízos. Por quê? Porque nadie queria ser culpável da sangue do inocente. Pilatos começou a perguntar, dizendo, nós lemos aqui: o que has hecho? Por que a gente quer que crucificamos? Por que o sacerdócio quer que você seja morto? Aí um gritou: não, é porque ele se diz ser Hijo de Deus. Quando Pilatos escuta que alguém ha dicho que Jesus era Hijo de Deus, Pilatos tomou um susto, volveu-se atrás e chamou a Jesus em particular e disse: vem aqui, vamos ali. Aí Pilatos entra dentro do pretório, que significa um lugar de interrogá-lo, a parte, dizendo: mira, diga a verdade,
quem eres tu? Porque ele sentiu medo, sentiu temor, porque ele sabia que Jesus era um homem diferente, porque ele sabia que Jesus era distinto, porque quando Jesus abria a boca para falar de seu Padre, para falar de seu reino, as pessoas eram transformadas, as pessoas eram sanadas, as pessoas eram livres. Aleluia! E quando Pilatos supo que Jesus era Hijo de Deus, ele quedou com medo. Então ele volvendo em si disse: eu não posso fazer nada neste homem, porque ele é inocente. Eu vou matá-lo simplesmente porque faz milagre, simplesmente porque ele dá amor, simplesmente porque ele faz as pessoas felizes. Não puedo. E a Bíblia diz que Pilatos lavou as mãos da sangue de Cristo. Então Pilatos chama os judeus e diz: mira, este homem é vosso rei, rei dos judeus? E eles disseram: não temos rei, o nosso rei é César. Os próprios judeus rechaçaram Jesus, mas Jesus quedou callado. A Bíblia diz que ele quedou callado sem abrir a boca, ele não disse nada, não se defendeu, porque ele sabia que era chegado a sua hora. Um pouquinho antes, correram Jesus, levaram um penhasco bem alto, arriba da montanha, para lançar Jesus. Pero em meio ao alvoroço daquela montão de gente que queria matar Jesus, a Bíblia diz que Jesus simplesmente saiu e eles não deram conta, porque não era chegado a hora. Mas aqui nesse momento, quando Cristo sabe que é a sua hora, ele permaneceu fiel a Deus, porque sabia que hoje alguém aqui na cidade de La Coruña, às 8:19, alguém escuchar uma palavra que ele deu seu sangue por salvar nós outros. Alguém aqui teria que escuchar no dia de hoje que seu sangue é um sangue precioso, que perdona toda classe de pecado, é um sangue que nos limpa, que nos purifica. E é por isso que tu estás aqui hoje, por sacrifício da cruz de Cristo. E que você não saia daqui hoje da mesma forma que entrado, porque há um Deus que se preocupa contigo. Há um Deus que se preocupa contigo e está cuidando de ti. Há um Deus que quer te dar vida eterna. Vida eterna. Vida eterna, irmão, não é uma vida qualquer. Dizem que os gatos têm 7 vidas. Percorre um gatito pequeno, acabou de nascer, põe debaixo de um coche, passa por cima, já se foi as 7 vidas. Imagina-te. A história é essa, 7 vidas. Não, nós outros só temos uma vida, e esta vida é uma vida eterna. É uma vida eterna dada por Cristo. A salvação é grátis. Grátis para mim. Mas alguém pagou um preço por a graça, nós outros recebemos essa salvação. Quando tu recebes um regalo, alguém teve que comprar esse regalo. Alguém teve que pagar esse regalo. E Cristo pagou por ti. Cristo pagou por ti com preço de sangue. A Bíblia disse que nós outros teníamos uma deuda incalculável e nada poderia pagar. Pero Jesus foi allá e isso assim com sua deuda. Mira, rompeu. Eu estou pagando pelo pecado dos irmãos de La Coruña. Pagou o preço, rompeu todo sua deuda. Sabe o que é pagar a deuda de uno? Sabe o que é pagar uma deuda sem dever nada? É difícil encontrar alguém que diz assim: mira, eu tenho que pagar aquilo hoje, e você escuta e diz: não, eu vou pagar por ti. Quando alguém lança à frente de tu e diz: não, tua deuda está pagada, não dá aquela sensação de alegria, se isso passasse todos os dias. Eu sei que aqui alguém já foi na cafeteria e tomou café, e quando vai pagar, o camareiro diz: não, já está pago, fulano pagou. Ah, graças. Sim ou não? Às vezes passa isso. Então essa pessoa se sente alegre. Pero é algo que, humanamente falando, dizendo assim, qualquer um pode te pagar um café. Mas quem poderia pagar uma salvação eterna? Solamente Cristo. E Cristo passou todo esse sofrimento porque nos ama, e nos ama com um amor, vamos dizer assim, falando, um amor de loucura. Porque um amor assim, só podemos dizer loucura.
Porque quem ama tanto que pode entregar sua vida por alguém que sabe que vai ser rechaçado? Quem pode amar tanto assim, entregar tanto de si por alguém que não quer nem escuchar falar seu nome? Mas a Bíblia diz que Cristo deu sua vida por todos. Por todos. Nadie está fora dos planos de Deus. Mas há um requisito para receber esse regalo. Há que crer, há que usar esta fé e reconhecer que realmente Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. E quando o inimigo chegar em tua mente, em tua cabeça, dizendo, em tua ida, dizendo que você não vale um cêntimo, você vale mais que todo o mundo. Você vale mais que toda a riqueza do mundo, porque Cristo ha pagado um preço incalculável por ti. Somente Deus pode amar alguém assim. Quer ver? Vamos ler aí no versículo de Juan. Em Juan capítulo 3, mira o que diz. Juan 3, versículo 17. Aleluia. Mira, 3:17. Porque não enviou Deus a seu Hijo ao mundo para condenar o mundo, senão para que o mundo seja salvo por ele. Cristo vino para nos dar vida, irmão, vida eterna. Deus nos amou de uma forma, diz aqui o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado o seu Hijo, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Vida eterna para todo aquele que crê. E esse amor que Deus ha revelado a nós outros, esse amor que Cristo ha ensinado a nós outros, não se compara com nada nesse mundo. Nada. Você já viu que quando o cura, o pastor ou alguém vai fazer uma boda, um casamento, aí diz assim aos novios: você promete amar fulano, ciclano, hasta que ela morte se pare? Aí diz sim. Você promete ser fiel, sim. Mas quando chega às vezes num momento dado, alguém se olvida daquilo e abandona suas esposas, abandona seus filhos, abandona o amor de sua vida, verdade? E às vezes há tantos conflitos no matrimônio que diz por vocês, porque tu és assim, eu vou em minha casa. Eu não te quero mais por isso. Abandona e se vá. Imagina se Deus for assim com nós outros. Imagina que quando você pecasse, o primeiro pecado, Deus ia falar contigo dizendo: mira, a partir de hoje você está destituído do reino. Eu quiero disparar para ti e agora você vai para o inferno. Has pecado hoje, quantas vezes has pecado eu já te perdonei. Mas você sigue pecando e eu não quero mais saber nada de ti. Imagina se Deus fora como nós outros. Imagina se Deus fora como tu nesse dia. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus é inexplicável. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para ser um sacrifício eterno, por amor a mim, amor a ti, amor a nós outros. Eu não merecia. Nadie que está aqui merecia um amor tão profundo, um amor tão verdadeiro. Mas Cristo, aleluia, provou o amor. E Ele morreu de braços abertos por nós outros. E por que vamos desistir agora? Que o preço que Ele pagou, nadie poderia pagar. Há um jogador aí que se chama, creio que é Mbappé, algo assim. Eu penso que Mbappé ou Messi, não sei, é o mais caro de toda a história. Pero se Messi hoje, o Mbappé, romper o pé e não pode jogar, se acabou o valor do homem. Se acabou. Se el portero, esse portero que era de Madrid, Casillas, que era o melhor, mais pago, mais avanado do que todos queriam, agora que ele não está na mídia, não está, se apagou. Havia esse corredor de Fórmula 1, Schumacher era o melhor, bem pagado da história, campeão, pero tuvo um acidente
quem viu falar dele mais? Todo seu dinheiro, toda sua riqueza já se foi, porque dizem lá nos comentários, a notícia, que ele está arriba de uma cama e tem equipe de médico em sua casa, pero os patrocinadores que davam tudo por ele, já abandonaram todo. Agora dizem que ele está sem dinheiro. E agora pergunto, onde está o valor do homem nas mãos do homem? Solamente Deus que corre aquele que não vale nada. Solamente Deus que corre aquele que está preso. Solamente Deus que corre aquele que está rechazado por todos. Solamente Deus que corre aquele que diz assim: esse não vale, esse temos que atirar fora. Somente Deus que pode estender as mãos e dizer: eu estou contigo. Para mim tu tem um valor imenso e nada vai impedir de te amar. Nada vai impedir de eu estar contigo. Solamente Deus. Porque quando todos temos aí amigos. Quando temos alguma coisa, aí amigos, no mundo que hoje nós vivemos, se tenho 50 euros em meu bolsillo, eu valgo 50 euros. Se tu tens 1.000 euros, vale 1.000 euros. Se tu não tens nada, não vale nada. Mas a Bíblia diz que para Deus, nós outros valemos um preço incalculável. Nem a matemática de todo o mundo, nem o dinheiro, o melhor cientista sábio pode calcular o valor que você tem para Deus. Nadie. Mas Deus nos amou um amor que não se pode comparar ao amor de nadie. Aí alguns dizem que o amor de madre se pode comparar com o amor de Deus. Eu sei que há madres que fazem de tudo por seus filhos, mas não pode. Por mais que uma madre ame da forma que ela tem que amar, não compara com o amor de Deus. Não compara. Porque eu já vi muitas notícias. Madre matando seus filhos, madre abandonando seus filhos, madre rechaçando seus filhos, e Deus nunca rechaça a nadie. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de persona. Deus ama todo de uma forma inexplicável. Pode ser grande, baixo, gordo, negro, branco, toda classe de pessoa. Deus ama da mesma altura. Deus ama todos e se importa com todos. E as mentiras que Deus não te ama. Deus te ama, vamos dizer assim, com loucura. Foi por isso que Ele enviou Jesus na cruz para salvar-te. Porque quando tu estava já no mundo, a gente dizia horrores de ti e dizia que você não valia nada, mas Deus está dizendo nesta tarde que você tem um valor imenso, um valor incalculável, e Ele te ama, e há um lugar guardado para ti, a seu lado no céu, diz a Bíblia. Aleluia, aleluia. E quando o inimigo pensou, voltemos aqui, pensou que tudo estava acabado, Jesus, Ele nos resgatou das garras do inimigo. A Bíblia diz que lá no livro de Efésios capítulo 12, versículo 13, que o pecado que estava sobre a humanidade nos alejava de Deus. Quedamos separados de Deus. Mas a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 12, versículo 13, que quando em outro tempo a humanidade, nós outros estávamos separados, com a morte de cruz, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, através do seu sangue, nós outros fomos hechos cercando a Deus. Agora Deus está ao nosso lado. Ele próprio Jesus disse: mira, estarei com vosotros todos os dias. Todos os dias. E ustedes é muito importante para mim. Por isso Jesus disse: eu vou à casa de meu Padre, e allá há muitos lugares para todos vosotros. Se allá não houver lugar, então eu ia preparar um lugar. Mas o lugar está preparado antes da fundação do mundo. Há um lugar para todos. Há um lugar para ti. Há um lugar para nós outros. Em meu sítio, allá no céu, se eu tenho uma sítio assim, nadie vai sentar em minha sítio. Eu quero chegar allá, sentar, cruzar as pernas e dizer: Senhor, senta aqui comigo. Porque já, irmão, vai ser uma vida diferente desta aqui. Allá não haverá mais preocupações com nada. Allá não haverá mais nenhum dolor. Allá não haverá mais nada nesse coração que pode me entristecer. Allá será alegria dia e noite, noite e dia, eternamente na presença
presença do Rei. Aleluia. Eu sempre digo uma coisa: se eu tenho que ir para o céu e há um lugarzinho assim na esquina, nem que eu tenha que dar na esquina, mas eu quero quedar lá no céu, na esquina. Eu não quero quedar fora. Eu não quero quedar fora do reino de Deus. Eu quero quedar dentro. Eu quero ir. Nós outros vamos para o céu. Nós outros vamos para o céu porque a Bíblia diz que Cristo pagou um preço de sangue para nós outros, que Cristo nos resgatou das garras do inimigo. Agora nós outros somos povo de Deus. A Bíblia diz que estamos neste mundo, mas nós outros não pertencemos a esse mundo, porque Cristo vino nos resgatar a nós outros. Cristo vino te resgatar. E há um lugar para nós outros. Vamos pôr de pé em nome de Jesus. Aleluia.